Como está o cenário do investimento social no Brasil? Talvez você esteja se perguntando, já que existem tantas organizações sociais, então quer dizer que minha instituição deve entrar em uma competição desenfreada por recursos? Não, pelo contrário. Você pode aproveitar a oportunidade para compartilhar conhecimento e experiências com outras organizações, pensar em projetos colaborativos para a captação e aprimorar suas atividades de captador. Da mesma forma que existem milhares de organizações sociais por todo o país, existem também diversas fontes de recursos. Vejam alguns números que mostram o quadro atual de cada fonte e seu potencial de crescimento. Empresas, institutos e fundações corporativas. Volume estimado de investimento privado investido por ano, de 7 a 10 bilhões de reais. Potencial de crescimento, médio. Potencial de uso de incentivos fiscais, alto. Segundo o IPEA, o investimento social vindo das empresas tem aumentado nos últimos 20 anos. Em 2008, segundo dados do IPEA, 59% das 782 mil empresas pesquisadas realizam investimento social, 462 mil. 39% das 462 mil empresas têm intenção de ampliar o investimento social. Já o conjunto de associados ao GIF investiu 2,3 bilhões de reais na área social em 2012. Destes, poucas fundações têm fundos patrimoniais, isto é, um fundo de reserva. Pesquisa do Comunitas, com grupo BISC de empresas, indica doação total de 2,5 bilhões de reais em 2012. Indivíduos. Volume investido por ano, de 5,2 a 6 bilhões de reais. Potencial de crescimento, alto. Potencial de uso de incentivos fiscais, alto. A classe média já ultrapassa 50% da população. No entanto, segundo pesquisa promovida pela Child Fund Brasil em 2011, apenas 9% da população contribui com causas socioambientais. Apesar do enriquecimento da população, há um baixo envolvimento com o financiamento do terceiro setor. Porém, alguns institutos têm buscado reverter esse quadro, incentivando cultura de doar, como o IDES, Instituto do Desenvolvimento do Investimento Social. Fundações, institutos internacionais. Volume investido por ano, 0,5 bilhão de reais. Potencial de crescimento, baixo. As doações de organizações internacionais reduziram muito nos últimos anos, e cada vez mais focadas em poucas organizações de educação, saúde e assistência social que fazem políticas públicas. Governo. Volume estimado investido por ano, 16 bilhões de reais. IPEA. Considerando transferências obrigatórias e voluntárias federais, as transferências às OSCs chegaram ao máximo de 2,5% em 2005 e de 1,8% em 2010 do orçamento federal. Pesquisa do IPEA 2012 revelou que entre 2003 e 2011 foram estabelecidos 20.095 convênios pelo governo federal com OSCs, com valor total de 12 bilhões de reais. Potencial de crescimento, baixo. Houve um aumento das transferências voluntárias do governo federal a entidades sem fins lucrativos de 1999, 2,2 bilhões de reais, a 2010, 4,1 bilhões de reais, mas sem acompanhar o crescimento do volume total do orçamento federal. As transferências estaduais e municipais às entidades cresceram mais do que as federais. IPEA 2011. Os municípios e estados têm investido na terceirização de diversos serviços sociais para as organizações da sociedade civil. Investidor privado em negócios de impacto. Volume investido por ano, 400 milhões de reais. ANDE e LGT 2014. Potencial de crescimento, alto. Os novos modelos de negócios de impacto, alto impacto social e performance financeira estão se tornando uma realidade com pelo menos 24 investidores deste campo. Quais são os desafios do captador de recursos? Os captadores, apesar de trabalharem com diferentes causas, assim como você, têm um grande desafio em comum, que vai além de levantar recursos para a instituição, ao mesmo tempo que participam do planejamento, da execução dos projetos e no engajamento dos doadores.
O captador de recursos ajuda sempre a instituição em que trabalha a gerar impacto e construir relacionamentos transparentes e duradouros com a sociedade como um todo, para que seus doadores e investidores continuem a acreditar na importância de colaborar com a sua causa e, com isso, continuem a investir. As organizações da sociedade civil têm um importante papel de trabalhar com os 3 setores, articulando-os, executando ações para complementar sua atuação ou advogando para que o executem. O objetivo deste trabalho é melhorar o cenário atual para cada vez termos uma sociedade mais justa e sustentável. Estado, Sociedade Civil Organizada, OSCs. Mercado. Acompanhe um resumo do que foi visto até aqui. 1. Novos modelos de negócios de impacto estão surgindo. Eles têm um papel de produzir bens e serviços que melhorem a qualidade de vida das comunidades de baixa renda. 2. As empresas privadas estão cada vez mais conscientes de sua responsabilidade social e têm estabelecido parcerias, por meio de fundações e institutos próprios, para contribuir com investimentos sociais e de impacto. 2. As organizações da sociedade civil têm buscado fortalecer sua gestão para conquistar sua própria sustentabilidade, contratando captadores, profissionalizando sua área de desenvolvimento institucional e realizando uma captação de recursos planejada, transparente e com disseminação dos resultados. Para isso, passaram a diversificar suas fontes e técnicas de captação, como, por exemplo, campanha para doações espontâneas e para obras, geração de renda com bazar, brechós e vendas de produtos, crowdfunding, doação por celulares e doações e parcerias institucionais e estratégicas. 3. Com uma visão mais focada no impacto social e não no modelo legal em que a organização está estruturada, começa uma aproximação entre as ONGs e os negócios de impacto. Ambos estão buscando atividades híbridas que têm um objetivo comum: responder a problemas e demandas sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que geram seus próprios recursos e até mesmo rendimento aos seus investidores. 4. Neste novo contexto, surgem novos modelos de negócios. Porém, eles não devem ser considerados como o único caminho para a redução dos problemas sociais. 5. As soluções para as questões socioambientais poderão ser o resultado da composição de diversas ações, de assistência, filantropia, empreendedorismo social, negócios sociais, negócios de impacto, responsabilidade social corporativa e outros modelos que ainda virão. E de diversos modelos de negócios, de ONGs com geração de renda, de ONGs com geração de renda, de ONGs com negócios sociais que investem seus lucros na ONG, de ONGs com negócios sociais que investem seus lucros na ONG, de negócios sociais que investem seus lucros no próprio negócio, de cooperativas e de negócios de impacto que podem distribuir seus dividendos aos investidores. E assim têm surgido muitas oportunidades de trazer recursos para as iniciativas sociais e ambientais, seja por meio do aumento dos valores captados ou a partir de investidores privados que investem na geração de recursos pelas próprias instituições. Fique atento às tendências em captação e geração de recursos para implementar projetos que ajudem a atender às causas defendidas em sua organização. Você, captador, tem um papel fundamental no cenário atual. Aproveite esta oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre o tema e aplicá-los em sua rotina de trabalho. Lembrando que você poderá consultar mais materiais e dicas em www.captamos.org.br ou www.quatroetapas.com.br.